Olá, você que vai fazer o concurso da Cefaz. Eu separei novamente, o pessoal tem pedido bastante, não é? O pessoal gostou desses vídeos de correções comentadas, então eu tenho separado alguns vídeos para fazer sobre vários concursos públicos e trouxe esse daqui da Cefaz, porque, pelo seguinte, a gente já tem lá no Turma de Redação e a gente convida a assistir para você entender por que que no nosso curso os alunos não só passam na discursiva, mas passam com as maiores notas. E eu sempre que eu digo para os alunos, eu não falo isso da boca para fora. Por exemplo, eu sempre gosto de mostrar alguma coisa. Eu vou pegar, por exemplo, o último concurso da Polícia Rodoviária, que meu e-mail, gente, não repara a bagunça. O nosso atendimento aqui, né, ele recebeu em torno de as nove maiores notas, né, da prova da Polícia Rodoviária. Então, aqui a gente recebe a redação dos alunos porque a gente tem uma política de devolução. A quem tirou a maior nota, a gente devolve o investimento feito no curso. E aí eu pedi para que eles fizessem uma planilha, né? Fizeram aqui a planilha, né? Não está aparecendo o nome todo aqui porque eu acabei abrindo aqui de qualquer maneira, mas você vê pelos e-mails aqui o aluno que tirou total na prova da PRF, né? E outros alunos aqui com 19 pontos, a prova valia 20. Para você confirmar, deixa eu ver onde é que é a prova do Rodrigo. Acho que é essa daqui. Isso. Aqui, irretocável. Nenhum erro gramatical, nenhum erro de estrutura. Tá vendo? Viu aqui? Perfeito. Então a gente tem essa política. A gente até pega dos outros cursinhos aqui para fazer uma comparação, né? Pra gente poder ter um norte para onde a gente está indo. Aí você vai falar assim, mas isso aí é CESP. Tá, tudo bem, eu te mostro uma aqui que eu deixei até aberta aqui. É uma que tirou nota máxima no concurso da CLDF. Vou abrir para você ver aqui a nota. Valendo 100 pontos, 100 pontos, tá? Aqui está a redação, né, da CLDF. Enfim, vamos lá. Vou direto para a dica, né? Porque o vídeo vai ficar muito extenso. Gente, é possível tirar total numa prova discursiva? É. Qual é o caminho para você conseguir isso? Eu vou te explicar. Você não está me vendo aqui no vídeo porque esse aqui é um vídeo de dicas. Se eu jogo a minha imagem, o vídeo fica muito carregado, muito pesado para eu carregar, para subir no meu vídeo. Mas qual é a dica para você acertar? Bom, eu sempre falo para os alunos o seguinte: o que define você no concurso, sendo aprovado ou não, é a sua relação com os critérios que a banca emprega. Esse é o ponto central. Se você entende os critérios, aí você sabe o caminho que você está. Eu vou fazer um comentário um pouco rápido, porque aqui é um vídeo de dicas, né? Mas no curso, essas correções, elas são comentadas. Eu não é que eu corrijo todas as redações dos alunos, não é isso. Eu pego de 3 a 5 redações bem estratégicas e vou comentar mudanças que eu quero que outros alunos tenham. Por exemplo, do Rodrigo eu nunca corrigi a redação dele ao vivo, mas ele prestou atenção às aulas de correções, tá bom? A Kenny é a mesma coisa, eu nunca corrigi, acho que eu corrigi uma redação da Kenny, me parece ao vivo, né? A gente corrige escrito, mas ao vivo eu corrigi uma redação dela, mas ela entendeu o caminho, né? Aprimorou o texto dela. Bom, para você entender esses critérios, né, essas pessoas que eu falei, perdão, são as pessoas cujas notas ali eu mostrei para vocês agora. Para você entender os critérios da FCC, para o seu concurso da Cefaz, cara, independentemente da sua área, se você é administração tributária ou não tem problema. Veja só, a FCC lançou uma tabela nova. Essa tabela nova, ela vem lá do concurso da CLDF, tá certo? Não era assim, os critérios anteriores não eram da forma que eu vou mostrar para vocês. Como é que a banca está fazendo? Ela divide a tabela em dois grandes critérios: critérios macroestruturais e critérios microestruturais. Os critérios de microestrutura, eu vou começar por eles para ficar mais fácil, são os critérios que têm a ver com a parte menor da sua redação, que é a parte gramatical, a parte da clareza, da concisão, da adequação vocabular e vamos dizer assim, da forma de compor a sua frase. São 4 critérios, eles têm uma pontuação menor. A tendência na prova de vocês é que venham a valer 1 ponto cada um desses critérios, né? Mas muitos candidatos, eu vou puxar aqui uma canetinha para ficar mais fácil, muitos candidatos perdem pontos. Olha só, vou te mostrar aqui.
para você ficar esperto. Muitos candidatos perdem pontos nesses critérios aqui, ó, no critério A e no critério C. Quando eu pego a parte micro, a maioria perde ponto no critério A porque esquece da concisão da argumentação, porque mudou na FCC agora, a argumentação tem que ser mais concisa, não é? E perde ponto também por falta de clareza. Escritas ambíguas, parágrafos muito extensos, períodos confusos, pontuação pouco esclarecedora, então acabam perdendo ponto aqui, tá certo? Vocês vão ver também perda de pontos na parte de expressão, que é a parte gramatical, isso é natural, não é? Algumas pessoas perdem ponto aí também. A parte de vocabulário com menos frequência, a parte de impessoalidade, também de objetividade, polidez fraseológica, também com menos frequência. Mas esses dois critérios aqui, clareza e correção, a parte de gramática, sim, as pessoas perdem bastantes pontos. Acima, nós temos os critérios macroestruturais, que agora são divididos, pessoal, em dois grandes grupos. Embora não estejam divididos assim fisicamente, a banca não colocou uma barreirinha aqui na tabela, mas você vai notar, eu vou mostrar para vocês porque são dois grandes grupos. Um grupo é o grupo dos conteúdos, tá? Em que a banca reserva os dois primeiros itens para análise de conteúdo. Então, por exemplo, aqui a banca vai jogar no item 1 a sua maior pontuação. Pelo menos assim, tudo que aconteceu na CLDF com aquelas dezenas de cargos, a gente observou foi isso. A banca vai jogar aqui a sua maior pontuação, tá certo? Então, é a parte normalmente que corresponde ao primeiro item temático que a banca apresenta para você. Depois vem o segundo item temático, a segunda parte da pergunta, em que a banca joga para você a menor pontuação. Mas tem um detalhe interessante, que o desconto no item 1, geralmente ele é a menor do que o desconto feito no item 2. Como assim, Júnior? Se um item vale mais, um desconto é menor, outro é maior. Como assim? É que o item 1, se você errar alguma coisa, a banca vai descontando aos pouquinhos, entendeu? Já no item 2, qualquer deslize, a banca passa a régua mesmo, tá? Não tem jeito. Então, é uma estratégia que a FCC está trazendo aí para suas discursivas. Depois vem o item 3, que trabalha com a questão, aqui nós vamos ter os chamados itens, atenção, itens de redação, certo? São típicos de estrutura textual, a forma como você organiza o texto, como você respeita o tema, né? Você vai ver que aqui a banca trabalha adequação ao tema arguido. O que isso quer dizer? Às vezes você consegue o total naqueles dois itens iniciais, ou seja, você cumpriu o que o tema está pedindo. E é comum um aluno perder ponto aqui em adequação tema arguido, mesmo tendo cumprido, né, havendo cumprido aqueles dois itens iniciais, que eram os itens temáticos. Por que isso acontece? Várias questões. Uma delas, de repente você cumpre o que a banca pediu, mas vai além, apresenta conteúdo além do que a banca pediu. Aí está fora da adequação, fora dos limites. Houve uma extrapolação, tá certo? Ali dos limites temáticos. Ou, se você perder pontos lá naqueles dois primeiros itens, itens 1 e 2, naturalmente você vai perder ponto aqui, tá certo? Vai perder ponto aqui. A banca costuma tirar aqui em torno de 1/3 da nota por erro, ou por você exorbitar o tema, ou por você escrever aquém do tema, certo? Na parte de estrutura, sim, agora a FCC exige sim introdução, desenvolvimento e conclusão em prova de conhecimento específico. Exige sim. Lembrando a vocês, a banca só vai descontar, ela só vai deixar passar, vamos dizer assim, a falta de necessidade de um parágrafo introdutório se ela estiver solicitando um conceito. Por exemplo, ela entra com o conceito de orçamento, numa prova de orçamento aqui, ou um conceito de, sei lá, de auto de infração, suponhamos, certo? Ou de crédito tributário. E ali, como ela pediu o conceito, você não precisa fazer a introdução, porque o próprio conceito já é o elemento introdutório. Então tem que ter percepção desses comandos de prova que tem essa característica já de elemento introdutório, tá bom? Depois nós temos o desenvolvimento, em que a banca vai analisar a forma como você vai organizar esses parágrafos, lembrando que a gente trabalha um assunto por vez, tá bom? E a conclusão. A banca costuma dispensar a conclusão, isso aconteceu na prova da CLDF para alguns cargos, não é? Quando
Por exemplo, ela te pede uma opinião sobre... Uma opinião que resume o texto, tá certo? Uma opinião sobre determinada situação. Então, quando você tem que apresentar esta opinião ao finalzinho, né? Então ali já funciona como parágrafo conclusivo. Não havendo isso, você tem que desenvolver conclusão ou com base em síntese ou com base em solução, tá certo? Para fazer ali o propósito de intervenção no caso que você está analisando, ok? E depois nós temos a caracterização, né? O item 5 vai analisar a caracterização do assunto enfocado, contendo aqui, ó, professor de português, variáveis e ou implicações atinentes. Eu vou mostrar. Às vezes você está respondendo o tema e a FCC nunca te traz um tema com uma demanda só. É muito difícil isso acontecer. Por falar nisso, né? Aqui já saindo da tabela, porque eu vou entrar na micro, eu vou mostrar um tema que a gente trouxe aqui, exatamente simulando situações que foram muito comuns com a experiência da CLDF, com a mudança de postura da FCC, a gente trouxe para o curso algumas simulações para os alunos ficarem atentos a alguns riscos. Por exemplo, isso aqui é uma questão que a gente trouxe para o pessoal da A01, né? É uma questão que fala sobre orçamento, por isso que eu trouxe essa questão, que acho que mesmo você fazendo para outra área, todo mundo entende um pouquinho de orçamento. Em algum momento, né, vocês devem ter estudado, ou pelo menos escutado sobre esse assunto. Então, a gente tem aí uma proposta do governo federal de promover uma mudança na nossa base orçamentária, né, com o emprego do orçamento base zero. Isso é uma história. Então, a banca te envolve numa história, que é normal. Depois, logo depois dessa história, a gente foi aumentando a história, mas exatamente para simular a desatenção dos nossos alunos. Então, nós colocamos aqui 4 técnicas orçamentárias. Essas 4 técnicas vieram em forma de caso, certo? Por exemplo, técnica A, trata-se de um modelo que, se empregado, envolverá uma maior participação de gerentes em todas as fases. Técnica B, permite que a alocação de recursos seja feita com base em metas e objetivos. Então, o que o aluno teria que fazer? Vamos ver. Aqui veio o comando da questão. Então, o comando disse assim: partindo-se das situações descritas, redija um texto dissertativo de forma clara e concisa acerca das características do orçamento público tradicional, do orçamento de desempenho, do orçamento programa, do OBZ, o orçamento base zero. Então, a banca pediu para você caracterizar esses modelos orçamentários. E aí vem a segunda parte, gente, que a gente observou no curso, e foi muito interessante, né? É exatamente aquilo que a gente quer simular por experiência. Como eu digo para vocês, eu lido com concurso há 20 anos, né? E aí isso se explica, por exemplo, aquele total de pontos que os alunos conseguem em discursivas, né, o que parece impossível, de repente o aluno cai da cama e viu que conseguiu, porque a gente consegue simular o que a gente já sabe que os nossos alunos vão fazer. Sabe por quê? Porque, gente, a gente se acostuma com o perfil textual, né? Os alunos da área fiscal, eles têm um perfil, os alunos dos tribunais têm um perfil, os alunos da área policial têm outro perfil. É muito interessante, a gente já sabe qual vai ser o erro. E, naturalmente, a banca ela também tem essa vivência, a gente aprendeu com a banca, não é? A banca simula isso. Vejam só, no nosso curso a gente observou que os alunos respondem bem esta parte aqui. Eles vão lá, detalhando cada tipo de orçamento, e respondem muito bem, por sinal. Quando chega isso aqui, ó, fazendo associação entre estes modelos e as técnicas apresentadas acima. Alguns alunos esquecem, cerca de 50% dos alunos esquecem de fazer esta associação. Associar a característica de determinado orçamento, não é certo, com uma das técnicas que foram apresentadas ali. Certo? Ou seja, a coincidência dessa característica com que técnica? Muita gente não fez, né? E aí vem a perda de pontos no item de maior valor. Depois é feito um segundo pedido. Em seu texto apresente vantagens e desvantagens de se empregar o orçamento base zero para a melhoria da gestão dos gastos públicos no Brasil. Apesar de ser um concurso para Cefaz, veja que o que a gente está simulando são armadilhas, né? Então, veja só, aqui nós pedimos, então, uma terceira parte do questionamento. E aqui é que a gente notou, erro de 80% dos nossos alunos. Lembrando, esse aqui é o tema 1, eles já não erram mais isso, tá certo? Mas este foi o tema 1, arrebentou de errar aqui. Por quê?
porque a gente trouxe elementos no plural, ou a maioria fala disso aqui no singular, ou se fala sobre as vantagens, esquece as desvantagens. Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque você fala assim, nossa, mas é tão óbvio, como assim os caras esquecem isso? Gente, se os caras esquecem isso em casa, na hora da prova, você pode ter certeza, esse número de 80%, que é um conjunto dentro de uma microestrutura para avaliação, né, que é dentro de um curso, no concurso público isso daí, gente, é exponencial. Por isso que no concurso passam poucas pessoas. A desatenção e os bloqueios na hora da pressão, na hora da prova, eles são assim enormes. Veja o que acontece. A banca envolve você numa história, não é? A banca envolve. Isso aqui está como aula 8 porque é aula de comentário, tá, gente? Mas é o nosso primeiro caso no curso. A banca envolve você numa história, ela vai te envolvendo, te envolvendo, te envolvendo. Chega aqui embaixo, você se atrapalha. Fica tão envolvido naquele caso que o que interessa mesmo você não consegue cumprir. Qual é a minha primeira dica? Minha primeira dica: nunca leia o caso sem antes analisar a demanda. Tem ex-aluno meu que quando eu pego a prova assim, na fase recursal, quando eles me mandam após o concurso, né? Que eles mandam pra gente poder fazer aquela avaliação ali para ver quem tirou a maior nota e devolveu o investimento. Tem ex-aluno meu, por exemplo, o cara vem aqui e coloca assim, número 1, número 2, número 3. Eu vejo direitinho eles enumerando os pedidos. Sabe por que eles fazem isso? Para não esquecer nada. Porque eles sabem que se eles esquecerem alguma coisa, é fatal. Eu vou mostrar para vocês, aqui rapidinho, pra gente finalizar, uma discursiva. Isso aqui, gente, só para vocês notarem o que é isso aqui. Isso aqui é um padrão que o professor elaborador nos manda, certo? Para a correção, para que a gente tenha um norte. É claro que a gente vai fazer adaptações nesse padrão, adaptações de desconto, tá certo? Adaptações do que a gente considera dentro de uma ordem cartesiana de exposição do texto, para que o texto do aluno fique claro, conciso, bonitinho. Eu vou pegar essa discursiva aqui, eu vou mostrar rapidinho para você o que acontece com ela. É claro que eu já corrigi a discursiva, então a minha demonstração vai ser um pouquinho acelerada de propósito, tá? Mas é só para você entender o que acontece com a sua discursiva. Lá no curso eu comento com calma, mas aqui eu vou rapidinho. O aluno diz assim: o orçamento público é um dos principais componentes que viabiliza a atuação do Estado. Então eu notei aqui que ele está fazendo uma introdução, cumprindo aquele item de estrutura, tá certo? Que é o item 4 da macroestrutura, que analisa a introdução, desenvolvimento e conclusão. Para cumprir com as demandas da sociedade, é necessário alocar recursos que são escassos da melhor forma possível. Recursos que são escassos da melhor forma possível, ficou ambíguo isso aqui. Então, vai, PK contra o item A de microestrutura menos 0,1 aqui. Afora que nós temos um erro gramatical aqui, que é a construção de uma oração explicativa, uma oração que generaliza ao lado de um elemento geral, que é recursos. No curso eu explico o que é esse elemento geral, o que tem que vir aqui. É que não deveria vir essa vírgula. A gente só usa essa vírgula antes do relativo quando você tem, por exemplo, uma palavra muito específica. Você cita, sei lá, né, orçamento, base 0, e aí você coloca vírgula aqui. Que aqui existe um elemento específico, então você vai criar uma generalização, tá? Então já temos aqui mais menos 0,1, certo? Do item C, que é gramática. Existem elementos que eu nem vou corrigir, eu vou explicar a vocês por quê, porque eu tô andando rapidinho, tá? Aí nós passamos isso aqui, vamos a esta parte, quando o aluno começa a responder a primeira demanda, que é caracterizar os tipos orçamentários e associar a esta caracterização aquelas técnicas A, B, C e D que estavam no enunciado. Então ele diz, existem 4 tipos de orçamentos públicos: desempenho, tradicional, programa e base 0. Nós já temos um erro aqui, certo? Um erro que vai pecar contra o item A, que é o item da clareza. Como assim, Júnior? É porque lá no enunciado, né, a ordem era tradicional primeiro. Tem que ter muita atenção ao enunciado, porque o princípio da precisão, ele ronda os concursos, tá certo? Então, você já peca. E a FCC tira ponto sim, por falta de ordem. A gente teve um aluno que fez o concurso TCE do Rio Grande do Sul e ele, ao responder as questões, ao passar a limpo, ele esqueceu uma parte da resposta dele. Esta parte que ele esqueceu, ele resolve responder ao final.
Pois bem, valia 20 pontos aquele item, ele só tirou 10. A banca não aceitou a resposta fora de ordem. Mesmo ele passando a limpo e mesmo a resposta estando correta, a banca não aceitou. E o parecer veio exatamente dizendo isso. Não foi observada a ordem dos itens temáticos. Então, avisando que quem avisa amigo é. Essa ordem está tão ferida que quando o aluno vai explicar o orçamento, em vez de ele começar então pelo desempenho, já que foi a proposta dele, ele começou pelo tradicional, né? Então, como eu já tirei ponto aqui pela falta de clareza, a banca não tira novamente. E aí temos alguns pontinhos, ó. O orçamento tradicional tem por finalidade principal cobrir os necessidades de gastos das unidades orçamentárias, sendo desassociado do planejamento do orçamento. Não, sendo desassociado o planejamento do orçamento. Ficou estranho isso aqui, tá? Ficou ambíguo também. Nós vamos então para menos 0,1, no item A, na verdade, que é clareza. Vocês vão notar que quando ele explica os tipos orçamentários, ele não associa as técnicas. Faltou isso aí. Então, pela falta de associação, no item 1 de macro, ele perde menos 2 pontos. Tá claro? E nós vamos notar, por exemplo, aqui alguns errinhos, ó. Já o orçamento programa, vírgula, não, separou o sujeito do verbo. O orçamento programa, separou o sujeito do verbo. Então, pede menos, ó, item C, menos 0,1, erro gramatical. Tudo bem? Depois nós temos, né? Ele vai falando, associando o planejamento do orçamento e avaliando os gastos de forma contínua em relação à eficiência, à eficácia, à efetividade dos projetos e a atividades realizadas. Ora, se você atribui preposição para um elemento que está em processo de enumeração, as bancas CESP e FCC cobram a repetição, a replicação desta preposição para fins de paralelismo. Isso aqui é erro de redação, tá certo? Nós chamamos, né, falta de polidez fraseológica, vai pegar o item D com menos 0,1. Às vezes os caras descontam na gramática, tá bom? Mas só para você entender. Então, você percebeu que nós fizemos aqui o julgamento desses elementos iniciais. Vamos então, gente, para a segunda parte da pergunta, em que ele vai falar sobre as vantagens e desvantagens do orçamento base zero. Porém, olha só, aqui ele traz um conceito do que é o orçamento base zero, pelo menos ele tenta conceituar, né? Porque aqui, veja que ele parou no orçamento de desempenho, então tá faltando base zero, mas ele separa essa estrutura da anterior, sendo que a pergunta estava num bloco só. Ao fazer a separação dessa estrutura, ele erra, tá certo? A parte estrutural, tá bom? Então, por exemplo, aqui ele vai cometer um erro na parte estrutural, que aí vai menos 0,1, certo? No item 4 de macroestrutura. E nós temos outro processo também aqui, né? A gente vai também tirar uma notinha por inadequação ao tema. Nós vamos tirar aqui 0,33 no item 3, que é adequação ao tema. Por quê? Porque ele esquece de fazer a associação. Então, ele não fez uma redação totalmente completa, adequadamente ao tema do item, perdão, ao tema proposto, então acaba perdendo nota no item 3, que trata da adequação ao tema. E aí chegamos aqui à parte das vantagens e desvantagens, vejamos o que nós temos. O orçamento base zero, diferente do orçamento programa utilizado no Brasil, apresenta um caráter propício para o controle dos gastos públicos. Se falou caráter propício, então eu entendo como uma vantagem. Que lembra que pediu vantagens e desvantagens? Visto que as despesas podem ser retiradas sem necessariamente avaliar os projetos e atividades realizadas pelo Estado. Vamos lá. Sem necessariamente avaliar os projetos, não. Sem se avaliarem os projetos. É porque aqui está faltando sujeito. Você não sabe se ele está falando do orçamento base zero, tá certo? Ou se ele está falando das despesas, ficou estranho. Então é melhor apassivar este verbo, sem se avaliarem os projetos e as atividades. Assim, esse tipo de orçamento não pode ser tão eficaz para a sociedade que demanda um serviço público cada vez mais eficiente, focado em suas necessidades. Então, peraí, houve uma pequena contradição, porque falou que era propício, e depois disso que ele não pode ser tão eficaz, então veio aqui uma desvantagem em cima de uma vantagem, ele perde de novo em clareza, falta de clareza, e ao apresentar
apenas uma vantagem, e aqui a gente não sabe se é desvantagem ou não, isso aqui vai ser anulado, porque um dos elementos entra em choque. Ora, como se previa tirar menos 3 pontos na ausência de alguma das vantagens, por que, Júnior, vantagens? Quando a banca coloca alguma coisa no plural, você tem que apresentar pelo menos 2 elementos para mostrar que você está cumprindo esse plural, tá certo? Pelo menos 2 elementos. Senão não é plural, minha gente. Aí é singular, a resposta fica pela metade. Então esse aluno perdeu aqui, ó, 9 pontos em 13, certo? Eu só sei que somando todos os pontos desse aluno, né, ele cai para 26,88, foi a nota dele, a nossa correção, o nosso pente fino, tá? A gente passa uma correção primária e depois passa um pente fino. Em 40 pontos, 26,88. Veja que o aluno domina o assunto, poderia ter tirado uma nota melhor, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, que tenham compreendido, né, como que a banca vem avaliando agora o seu processo de redação. Se gostaram, quiserem estudar conosco, a gente tem no Turma de Redação 2 programas, né? Aqui está o Turma de Redação, aqui está minha fotinha. E aqui estão as perguntas dos meus alunos. Vamos lá. A gente tem as aulas particulares do Cefaz, que só tenho 10 vagas, não tenho, já tem algumas vagas esgotadas, né? Tá praticamente no finalzinho. E temos também o curso da Cefaz, que é o curso completo, que inclui provas, comentários de língua portuguesa, inclusive da EFCC. E inclui aí a redação, deixa eu conferir aqui para vocês, né? Esse valor vocês podem dividir em 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes. Aqui você tem o quê? 5 discursivas, certo? Tem uma revisão teórica, tem um bônus em provas comentadas para você se preparar para o seu concurso. E tem essa correção comentada, que é a que eu fiz aqui para vocês, que eu faço com várias redações aí sobre vários temas, tá certo? O particular aula é ao vivo, tem horário agendado, vocês têm que agendar isso daqui. Se quiserem estudar aqui diretamente comigo, eu tenho pouquíssimas vagas, realmente, de repente alguém, quando estiver ouvindo essa propaganda, talvez eu já não tenha mais, tá bom? Beijo grande pra você e a gente se encontra aí em mais vídeos. Entre no meu canal também lá no YouTube, que de vez em quando eu tô colocando dicas aí para que vocês possam acompanhar esse trabalho, tá? Sempre dicas de vários concursos para que vocês possam aproveitar a temporada, ó, firmeza, cabeça aberta para passar no concurso. Beijo grande!